Boa tarde, galerinha do Otacílio Moto. Segundo ano, vamos dar continuidade aí nos conteúdos que a gente vem estudando. Só dar uma olhada aqui, pronto. Aqui. Pessoal, o tópico 2 do livro de vocês, a gente tem ordem econômica. O que é que a gente vai ver nela? A gente vai observar que depois das grandes guerras, né, principalmente da Primeira Guerra Mundial, que a gente teve aí os conflitos de 1914 a 1918, depois tivemos a crise de 29, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, foram várias crises mundiais que geraram instabilidade econômica, né, ao longo desses 30 anos. E aí o que aconteceu? Ocorreu uma coisa chamada Conferência de Bretton Woods. O que foi essa Conferência de Bretton Woods, professor? O objetivo dela era garantir uma reconstrução dos estados e das economias para evitar futuras instabilidades, né, na econômica. E aí qual foram as medidas tomadas? Elas estabeleceram um novo padrão monetário, que era o dólar-ouro. Antes era onça Troy, que eu até botei aqui, onça Troy, a moeda universal para comercializar era o ouro. Depois desse acordo passou a ser o dólar-ouro, né? Em 1950, os Estados Unidos, por conta dessa conversão monetária, que o dólar passou a ser a moeda da vez no mundo, você utilizava ela para as trocas comerciais, o principal meio de trocas, né? Passou de ser o ouro e foi ser o dólar-ouro, né? E aí a economia americana na década de 70 se sobrepunha às economias dos demais países, é tanto que na página 86 tem um gráfico lá mostrando o quanto os Estados Unidos cresceram, né? Em 1960, depois de 1960, os Estados Unidos começam a perder essa hegemonia por causa de quê, professor? Alguns fatores. Anote aí quais foram esses fatores. Concorrência da Europa e do Japão, que depois da Segunda Guerra Mundial estavam destruídos, mas com os planos de reconstrução que os Estados Unidos forneceram, esses países começaram a desenvolver sua indústria e virarem grandes potências, né? E começaram a competir com os Estados Unidos. Eles começaram a perder sua hegemonia. Déficits orçamentários por parte do governo americano. O governo está se endividando, estava com pouco dinheiro para custear suas despesas, né? Perda de competitividade industrial, desequilíbrio na balança comercial. O que é isso, professor? Ele começou a comprar mais do que ele exportava. E para terminar de matar os Estados Unidos, em 1955 até 1975, nós tivemos aí a famosa Guerra do Vietnã, né? Que foi um dos fatores que acabaram carregando os Estados Unidos para baixo, já que ele vinha de um período de bonança, né, de superpotência. E aí, galera, é o seguinte, os Estados Unidos começaram a se endividar e, na verdade, eles começaram a emitir dólar, porque vocês sabem que dinheiro é mercadoria, né? E eles começaram a emitir muito dólar sem ter reserva desse dólar porque assim, o dinheiro você tem uma reserva dele. Você só pode emitir a quantidade de dinheiro correspondente à quantidade de dinheiro que você tem no cofre, no caso o Banco Central, que até nos Estados Unidos é o Federal Reserve, esse é o símbolo dele. Só que os Estados Unidos não tinham aquela quantia de dinheiro, mas como ele estava precisando de dinheiro, eles começaram a emitir muito dinheiro, mandar imprimir muito dinheiro. E isso acabou gerando o quê? Uma inflação. O que é inflação, professor? Quando você tem muito dinheiro, estou até falando que o Brasil, com medo que o Brasil voltar a ter inflação, né? Então, começa a circular muita moeda, e quando você tem muita oferta de uma coisa, o que acontece? Aquela coisa perde o valor, né? Por exemplo, se você está vendendo balinha na escola, se só você vende balinha, aquela balinha ali você pode botar um determinado preço alto que a galera vai comprar, porque só tem você vendendo. Agora tenta botar uns 4 concorrentes vendendo balinha para ver se não vai ter que baixar o preço para se tornar competitivo. Então os Estados Unidos começou a emitir muito dinheiro sem ter aquele valor em caixa, né? O dólar ficou desvalorizado e eles entraram no processo de inflação, né? E a moeda que antes era tida como uma moeda padrão de troca e tal, começou a perder o seu peso de influência, de importância, e outras moedas que começaram a surgir começaram a abalar
a sua hegemonia, né? Esse seu poder que só o dólar tinha. Aí aqui essa figurinha representando a inflação, né, dos Estados Unidos. Aqui também a inflação dos Estados Unidos, a deteriorização do dólar, né, a diminuição do dólar. Então, dando sequência, parte, né, do Bretton Woods, né, da conferência de Bretton Woods. A gente vai ter aí, galera, a criação do FMI e do Banco Mundial. Eu vou falando algumas características. Por exemplo, o BID, que é o Banco Mundial, ele foi criado para quê? Só falando para vocês que tanto o BID como o FMI como o Banco Mundial são controlados pelos Estados Unidos. Pronto, vamos lá, professor. Pega a caneta e vai anotando as características do BID. Ele foi criado para a reconstrução dos países em guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento dos países membros que fizeram acordo nessa conferência de Bretton Woods. Em 1960 foi criada a Associação Internacional de Desenvolvimento, né, a AID, que emprestava dinheiros a juros baixos, né, para os países pobres. E aí a gente tem a junção da AID, do BID e mais três instituições que dão origem ao Banco Mundial. Então o Banco Mundial é a origem da junção dessa AID, Associação Internacional de Desenvolvimento, mais o BID e mais três outras instituições que surgiram para reconstruir os países no pós-guerra, né? Professor, e as características aí do FMI? Emprestar dinheiro, só que a juros altos e a curto prazo. Inclusive o Brasil pediu muito dinheiro a eles também. A nossa dívida externa era com eles. Estabilizar a taxa de câmbio, né, o preço do dinheiro. Mas só que a referência era o dólar. Por que, professor, que era o dólar? Adivinha? Porque quem manda nesses dois grupos é quem? Os Estados Unidos, quem controla, né? E a reconstrução mas na verdade esses empréstimos de dinheiro, esse refinanciamento ocorreu mais por conta da Guerra Fria, que eu até falei para vocês. Como assim reconstrução na Guerra Fria? Lembra que tivemos o bloco capitalista e socialista, capitalista dos Estados Unidos, socialista da União Soviética. Então, por os Estados Unidos não perder as áreas de influência para os soviéticos, eles fizeram o quê? Plano Marshall na Europa, emprestando dinheiro, venda de produtos, lembra lá, para reconstruir os países, e assim eles acabam ganhando dinheiro também, porque os países estavam emprestando dinheiro e os produtos que os países compravam dos Estados Unidos, os países pediam dinheiro dos Estados Unidos, e os produtos que eles compravam para reconstruir os países vinham dos Estados Unidos. E lá na Ásia, principalmente no Japão, que rodou a bomba atômica dos Estados Unidos, foi o Plano Colombo. E aí no final, por isso que acarretou aqui em 1970, a Europa e o Japão, por exemplo, começaram a competir industrialmente com os Estados Unidos por conta desses empréstimos que refinanciaram a reconstrução e a industrialização deles. Para complementar a criação do BID e do FMI, a gente teve a criação também do GATT, que era um Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Só que na sigla em inglês fica GATT. Eu até separei aqui uma imagem para a gente também. Aqui, ó, primeiro foi o GATT e depois do GATT ele virou o quê? Ele virou Banco Mundial, World Trade Globalization aí, ó. Então, o que é que esse GATT queria? Qual era o objetivo desse GATT? Combater medidas protecionistas. O que é uma medida protecionista, professor? Digamos que você é um país e aí você comercializa determinado produto e tem um país que é concorrente seu que comercializa o determinado produto também. Como é que você vai fazer para esse produto desse país não entrar dentro do seu país e competir com você? Comparando, você tem você é do segundo ano. Do segundo ano D e você vende chocolate. E tem outro aluno você é do segundo C e vende chocolate na escola no turno tarde. E na sala do segundo D tem outra pessoa também que vende chocolate. Aí, só que os teus colegas ali só compram chocolate de ti, né? E aí o que acontece? O pessoal do segundo D começa a ir vender chocolate dentro da tua sala. E aí eles baixam o preço desse produto para a galera dos teus colegas consumir o chocolate dele.
Aí, no caso dos países, o que é que eles podem fazer para impedir que isso aconteça? Eles aumentam as tarifas alfandegárias. Para aquele produto entrar no país, vai ter que pagar um imposto. É como se você chegasse e dissesse assim: não, segundo D, para você entrar no segundo C, você vai ter que pagar aí R$ 1 para vender aqui dentro. E aí, por conta de ele ter que pagar esse imposto para vender esse produto dentro da tua sala, vai inibir que esse produto dele, quando for vendido na sala, fique um preço muito baixo, porque ele teve que pagar um tributo, e automaticamente esse tributo que é pago na entrada, você vai ter que repassar para os colegas que vão ter que comprar, entendeu? Então, que isso é medidas protecionistas, entendeu? Então, o GATT foi criado com esse objetivo, e em 1995 ele virou a OMC, a Organização Mundial do Comércio, como eu falei para vocês, que é essa daqui. De boa. Aí aqui tem mais do Plano Marshall, né, que foi para reconstruir os países da Europa destruídos depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui o símbolo do Plano Colombo, que foi para reconstruir os países da Ásia. Depois, muito quem tem dos tigres asiáticos do Japão, as potências asiáticas, galera, vieram justamente de dinheiro do Plano Colombo, que eles utilizaram esse dinheiro para refinanciar, para reconstruir a sua indústria, na verdade, né? E acabaram virando potências aí fortes no mercado internacional. De boa, por hoje é só. Vou passar para vocês a atividade hoje, página 95, apenas a questão 5, na verdade é a última questão. Na próxima semana eu vou fazer a correção com vocês. Qualquer dúvida, estou aqui nos grupos, né, do WhatsApp. Um abraço e tchau. Até a próxima.